Olá, turminha linda do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam se cuidando. Vamos para mais uma aula de ciências. Na nossa aula de ciência essa semana, iremos falar sobre os seres vivos e sua alimentação. Iremos aprender também a cadeia alimentar e a teia alimentar. Vamos lá? Começamos falando sobre cadeia alimentar. O que significa isso? Nós vamos estudar que os seres vivos, eles precisam se alimentar. Esses seres vivos, eles são classificados em animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Certo? Vamos entender então daqui a pouco, ao longo do slide, como seria então essa cadeia e essa teia alimentar? Onde nessa primeira imagem nós temos uma planta, o grilo, o sapo, a cobra e o gavião. Quem se alimenta do quê? Com quem se alimenta? Então vamos lá, continuando. Vamos falar primeiro sobre os carnívoros. O que significa essa palavra, carnívoros? Bom, carnívoros são aqueles animais que dependem de um outro animal para sobreviver, ou seja, eles se alimentam da carne de outros animais para poder se manter forte, para poder manter-se vivo. Esses animais carnívoros, eles têm uma importância muito grande no nosso ecossistema, no nosso meio ambiente. Por ser chamados de predadores, porque pegam suas presas, esses animais, ao se alimentar de outros, eles contribuem para o controle da superpopulação de algumas espécies sobre as quais eles se alimentam, certo? Alguns animais, como o leão, o tubarão e como o gavião, alguns animais têm características físicas próprias, como por exemplo, dentes fortes e dentes afiados, que possuem uma mastigação assim, a hora que mordem, já conseguem neutralizar a sua presa. Como característica tem o tubarão, a raposa, o próprio leão tem um dente muito forte. Alguns outros animais também, eles possuem uma mandíbula normalmente bem para frente. Tem essa mandíbula aqui, ela é bem para frente, ela é alongada. Exemplos de animais que possuem a mandíbula bem alongada: o jacaré, o crocodilo, vamos ver, o urso, Alguns animais também, eles possuem uma audição assim, bem desenvolvida. Um olfato também bem desenvolvido, ou seja, de longe eles escutam muito bem e sentem o cheiro também de longe, que são quem? Alguns animais, como exemplo, nós temos o lobo. Outros animais possuem garras e bicos bem afiados. Exemplos disso são gavião, falcão, a cegonha, o pelicano, a garça. Outra característica de alguns animais carnívoros é a saliva. Alguns têm uma saliva ácida, muito forte, A cobra, por exemplo, ela possui a saliva muito forte, Então, são inúmeros os animais que são carnívoros. Há uma lista muito enorme. Exemplificando, temos então o leão, o tubarão e o gavião. O leão, ele depende de outros animais para sobreviver. O tubarão
também depende de outros animais, de outras espécies para ele sobreviver. E dê uma olhada na dentição do tubarão. Aquilo que eu falei para vocês, né? Os dentes são fortes, né? Os dentes são afiados. E aqui nós temos o gavião que também se alimenta de outros animais. Então, esses são chamados de carnívoros porque se alimentam da carne de outros animais. Continuando, nós vamos falar sobre os animais herbívoros. São animais que se alimentam de plantas. Os herbívoros possuem uma função muito importante no nosso ecossistema, na nossa cadeia alimentar. Uma vez que são consumidores primários, né, porque se alimentam só de plantas, esses animais eles são responsáveis por levar até os animais carnívoros as vitaminas e energias que estão presentes nas plantas, ou seja, quando os animais carnívoros se alimentam desses animais que comem plantas, no seu próprio organismo, essas vitaminas das plantas ficam presentes. Quais são as características, então, dos animais herbívoros? Os animais herbívoros são aqueles que têm os dentes caninos sem pontas, os dentes molares achatados, a mandíbula é uma mandíbula levemente alongada, ela não é longa como a do crocodilo. Eles transpiram pelos poros, né? A transpiração é pelos poros. E os animais herbívoros, eles não têm garras, como podemos analisar aqui na imagem. Vamos voltar à imagem. E como podemos analisar aqui na imagem? Eles não possuem garras. Então, nós temos como exemplo os herbívoros, a vaca, o seu bezerro, a borboleta e o urso panda. Todos eles se alimentando de plantas, certo? Agora nós vamos conhecer os animais onívoros. O que seriam esses animais? Né? O que significa essa palavra? Os animais onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal das plantas, como se alimentam também da carne, né, de um outro animal. Ou seja, os animais onívoros, eles apresentam uma dieta bem equilibrada. Quais são as características dos animais onívoros, então? Eles têm os dentes incisivos curtos, os dentes caninos são longos e curvos, dentes molares agudos ou chatos, os músculos faciais bem reduzidos, são bem menores, né? E as unhas são unhas bem afiadas. Então, você pode observar aqui. Então, nós, seres humanos, precisamos nos alimentar das plantas e nos alimentamos da carne dos animais, como, por exemplo, a carne de vaca. Temos aqui um urso que tanto pode se alimentar de plantas como de outros animais, e o outro animal também que se alimenta de plantas e de animais. E assim nós vivemos, temos então a nossa cadeia alimentar. E vocês devem estar se perguntando, estamos falando só de animais e as plantas? As plantas, elas também são chamadas de produtores. E por que as plantas são chamadas de produtores? Porque elas produzem o seu próprio alimento. Através do quê? Isso, através da fotossíntese. Então, as plantas, elas são produtores. Elas produzem alimentos para nós, certo? E aí, essa produção do seu próprio alimento, que é a glicose, o açúcar, que nós já estudamos,
ela acontece através da fotossíntese. Vamos relembrar? A fotossíntese, então, ela está presente nas plantas através do que? A raiz, né, que fica debaixo da terra, que fixa a planta na terra, ela retira da terra sais minerais, a água e joga para o caule, por sua vez, retira, absorve tudo que a raiz também absorveu e joga para as folhas. As folhas, por sua vez, retira o sol, né, a energia solar do sol, o gás carbônico que está no ar, e aí ela produz o seu alimento, que é chamado de glicose, que é o açúcar. E depois ela transforma tudo isso em gás oxigênio para nós seres humanos. Precisamos desse oxigênio para sobreviver, precisamos respirar o oxigênio, certo? Agora nós vamos entender o que é uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela é também chamada de cadeia trófica. Ela é assim definida por ser linear, né? Ela tem uma transferência de matéria e de energia, fazendo que haja presença no nosso ecossistema. No nosso ecossistema, nós observamos que os organismos servem de alimento para outro organismo, ou seja, como podemos observar aqui na imagem. Olha só, nós temos uma planta. A planta, ela retira a energia dos solos, né? E aí a água do solo, ela precisa da luz solar para crescer e ela nos dar frutos. Essa planta, ela serve de alimento para o rato. O rato, por sua vez, serve de alimento para uma cobra. A cobra serve de alimento para o leão. Isso é uma cadeia alimentar. E o leão? O leão, depois que ele falece, né, quando ele já não tem mais tanta fortaleza, que ele enfraquece, né, ao morrer, ele entra em um processo de decomposição. Esse processo de decomposição faz com que os micro-organismos presentes na Terra, né, ocorra de uma maneira em que a Terra ela absorve esses micro-organismos que nós podemos observar aqui e eles vão para as plantas. E essa é uma das características, então. Esses fungos, essas bactérias ficam na terra, preparam a terra para receber as sementes de uma planta e aí essa planta desenvolver, crescer, certo? Bom, então nós temos então esses micro-organismos, esses fungos e essas bactérias que são chamados de decompositores. E esses decompositores é que vão fortalecer a terra. Relembrando, a nossa cadeia alimentar, ela é composta de seres onde um depende do outro para sobreviver. A planta, ela serve de alimento para o rato. O rato, além de poder se alimentar da planta, ele também serve de alimento para a cobra. A cobra serve de alimento para o leão. O leão, ao morrer, ele se decompõe e esses fungos, essas bactérias, se transformam em decompositores para as plantas, certo? Okay? Bom, vamos entender que na cadeia alimentar ela não acontece somente na terra, em chão firme. A cadeia alimentar ela acontece também no ambiente aquático, como nós podemos observar aqui. Então nós temos a luz do sol,
que é necessário tanto na terra quanto lá no mar, certo? Essa luz do sol, ela fortalece também os elementos que vivem debaixo da água. Então, nessa imagem, nós vamos observar uma cadeia alimentar ocorrendo no ambiente aquático. De que maneira? No mar, há micro-organismos unicelulares, que são esses que vocês estão observando aqui. Esses micro-organismos unicelulares, eles servem de alimentação para essas águas que têm o nome de grill, que são parecidos a um camarão. Eles são chamados de grill, né? Criaturas semelhantes ao camarão. Esses grills servem de alimentos para outros peixes menores. Esses peixes menores, pequenos, servirão de alimentos para os outros peixes um pouco maiores e assim por diante. Então, nós temos assim, o tubarão, que é um animal grande, né? Alimenta-se do atum, que é menor do que ele. O atum, por sua vez, será alimento para a cavala. A cavala irá se alimentar de outros peixes pequenos, então ela irá se alimentar do grilo, né, que são criaturas parecidas com o camarão, e esse grilo alimentará-se de seres unicelulares, formando assim, então, uma cadeia alimentar aquática. Porém, pessoal, nós temos que nos lembrar que nós, seres humanos, também participamos da cadeia alimentar. De que maneira, então? Veja só nessa gravura. Nós temos o capim, que serve de alimento para o animal, a vaca, que é um consumidor primário. Nós, seres humanos, somos consumidores secundários, ou seja, nós nos alimentamos da carne vermelha, né? Nos alimentamos deste animal aqui também. Dessa forma, nós, quando falecemos, quando não mais existimos, o nosso corpo, ele falece junto também. E aí, os fungos e as bactérias, que são decompositores, se alimentam desse nosso organismo. Portanto, o capim é um produtor, ele produz o alimento para a vaca, que é um animal herbívoro, que por sua vez serve de alimento para nós seres humanos. Então, nós seres humanos também participamos da cadeia alimentar. Agora nós vamos entender sobre a teia alimentar. Vimos que uma cadeia alimentar, ela é formada de vários animais que se alimentam de outros animais. Observe nessa imagem aqui. Nós temos uma teia alimentar, onde podemos observar que a cadeia alimentar, ela está presente aqui. Ou seja, animais que sobrevivem, que precisam saciar sua fome na busca de outros animais. Por exemplo, temos então o gafanhoto, que utiliza-se das plantas, né, das flores aqui, que são necessários para a sua sobrevivência. Porém, o gafanhoto, ele serve de alimento para outros animais, como por exemplo o sapo. O gafanhoto também serve de alimento para o escorpião, certo? Observamos que temos então uma cadeia alimentar. O gafanhoto serve de alimento para o sapo, por sua vez, servirá de alimento para o gavião. Temos então um tipo de cadeia alimentar. Outro exemplo aqui que nós temos é o seguinte: o coelho se alimenta de plantas. O coelho, por sua vez, ele serve de alimento para a raposa, ele serve de alimento para a onça, que são animais
carnívoros, que por sua vez a onça também serve de alimento para outros animais. Portanto, pessoal, em uma floresta nós teremos várias cadeias alimentares, porque teremos diversos seres se alimentando de outros seres. A teia alimentar ela é formada de várias cadeias alimentares. Nessa imagem, nós vamos perceber o desequilíbrio ecológico. E aí entra a nossa reflexão. Por que podemos contribuir para que a natureza possa continuar sendo linda, sendo exuberante para a nossa própria sobrevivência? Nessa imagem, nós estamos vendo uma mega nuvem de gafanhotos. Podem observar que um pouquinho mais perto da imagem temos esses aqui maiores. E ao fundo da imagem, muitos, mas muitos gafanhotos. O que aconteceu então? Essa imagem ela foi retirada, foi fotografada na Argentina. Quando os gafanhotos vieram e devastaram as lavouras na Argentina e quase chegaram no nosso país, quase chegaram no Brasil. Como que isso acontece então? Nós temos então esse desequilíbrio ecológico. Alguns pesquisadores dizem que essa mega nuvem de gafanhotos ela está associada ao desequilíbrio ecológico, ou seja, as pessoas, o homem, interferiu no ambiente, modificou o ambiente e aí aqueles que eram consumidores, aqueles outros animais que sobreviviam dos gafanhotos não puderam se alimentar deles e isso a população de gafanhotos aumentou. Concluímos o que então? Cada ser vivo tem a sua importância dentro do nosso planeta Terra. Cada ser vivo, ele age para que haja um equilíbrio no nosso ecossistema, no nosso meio ambiente, para que pudéssemos viver bem e vivermos em paz, certo? Concluímos e refletimos que chegamos a um momento em que devemos cuidar do nosso meio ambiente, devemos contribuir para que ele possa nos dar de volta tudo aquilo que nós precisamos. Devemos preservar as árvores, devemos preservar as florestas, devemos cuidar do nosso rio para que haja equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. E lembre-se, todas as vezes que vocês necessitarem, assistam às aulas novamente para que vocês possam realizar as suas atividades escolares. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Beijos mil.